Oi, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um vídeo aqui no Clube do Filme. Eu sou a Márcia Cristina, na edição e na filmagem está a Clau Santos. Oi, Clau! Oi pra todos! Queremos agradecer a presença de todos aqui e, claro, convidá-los para curtir o nosso vídeo. Para você que ainda não é inscrito, vai se inscrever no nosso canal. Clica aí e se inscreve para ficar conhecendo todos os nossos vídeos, as novidades. E, claro, compartilhar também o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo. E para quem já é inscrito, gratidão! Gratidão, muito obrigada! Você também pode fazer parte da nossa página no Instagram, que será muito bem-vindo e vai conhecer ali também as novidades que nós compartilhamos. Eu confesso que já fazia um bom tempo que eu procurava por um filme que tivesse ali um drama policial, suspense, e que fosse um filme, uma história interessante, que realmente apresentasse o início, o meio e o fim e nos deixasse curiosos quanto ao final da história. E surgiu esse filme então, Segredos do Passado, é um filme que está no Amazon Prime, tem o título original The Dry. Esse filme é baseado no romance policial da autora e jornalista Jane Harper e se passa numa pequena cidade do interior da Austrália, numa região bastante seca, bastante árida, então é uma história bem intrigante. O longa tem 117 minutos e mesmo assim, em alguns momentos parecendo assim um pouquinho arrastado, ele ainda consegue nos manter curiosos e atentos para essa história que vai se desenrolando e ao mesmo tempo nos instigando a buscar o que de fato teria acontecido, qual será, enfim, o desfecho dessa história. A gente começa a ter aquela coisa meio detetive durante a história, isso é bem legal. Aaron Falk, interpretado pelo ator Eric Bana, é um policial especializado em crimes financeiros na cidade de Melbourne, na Austrália. E ele precisa voltar então à sua cidade natal para o funeral de um dos seus melhores amigos de infância e adolescência, o Luke, porque aparentemente o Luke teria assassinado a sua esposa, o filho e cometido suicídio após esses crimes. Logo no início, quando a gente vê o Aaron dirigindo sozinho de carro até a pequena cidade, o diretor de fotografia já deixa bastante clara a proposta dessa história, pois ele mostra um ambiente inóspito, um ambiente bastante seco e árido, e esse clima, ele apresenta de certa forma muita solidão, muita frieza, é uma sensação bastante angustiante. E a gente, ao decorrer da história, a gente vai percebendo o significado dessa seca, que é na verdade o nome original tanto do livro quanto do filme. No funeral, ele reencontra algumas pessoas, entre essas pessoas está uma amiga, a Gretchen, que ela é interpretada pela Genevieve O'Ryan, e ela demonstra ter até uma certa intimidade com ele. Além dela, os pais do amigo Luke também estão ali e conversam com ele, e acaba surgindo então uma proposta por parte dos pais para que ele investigue melhor essa situação, esse crime, porque os pais não acreditam que o Luke teria matado a esposa e o filho e depois cometido suicídio. Mas o interessante é que o pai do Luke, ele quando conversa com o Aaron, ele fala já ali naquele primeiro momento sobre mentiras. Ele fala que o Aaron mentiu, que o Luke mentiu. Então a gente já começa a ter uma ideia ali de o que será que eles mentiram, o que será que está acontecendo. E essa história será que está ligada ao passado do Aaron? Inclusive E os pais do Luke, inclusive, apontam que tipo de investigação o Aaron deve fazer, que ele deve investigar as finanças do Luke. No aspecto pessoal, a gente sabe que a falta de dinheiro pode gerar desentendimentos
E esses desentendimentos levam a uma frustração e, não encontrando saída, a pessoa fica desesperada. Então pode gerar alguma situação. Já no aspecto profissional, sendo ali uma cidade pequena, onde todos se conhecem, o que é bastante normal são as pessoas fazerem empréstimos, até de forma informal, né? Então, nessa situação também, o não pagamento de uma dívida pode também gerar algum tipo de vingança. Então, existem aí duas vertentes que podem ser trabalhadas ali na nossa imaginação enquanto a gente está assistindo essa história. Aos poucos, a população daquela cidade vai se rebelando, e o que nós vemos ali são realmente pessoas muito secas por dentro, com os seus segredos, escondendo ali muitas histórias. E é interessante porque um meio que acoberta o outro, eles coletivamente parece que tem uma combinação, e eles nem compreendem a necessidade de revelar algumas situações para salvar a pele de algumas pessoas. Então esse também é um ponto bastante positivo da história. Algumas histórias do passado do Aaron começam a aparecer em alguns flashbacks, e essas histórias vão levantando algumas suspeitas a mais, talvez relacionadas ao crime que aconteceu naqueles dias atuais. O Aaron, ele tinha um grupo de amigos, eles eram 4 amigos, né, 2 moças, ele e o Luke. E em momentos onde não havia seca, o rio fluía na cidade. Eles passavam ali muitas horas se divertindo naquele rio, e aconteceu uma situação. Uma das amigas foi encontrada morta, afogada nesse rio, e aí a gente começa a querer ligar uma coisa a outra. E existe um outro problema. O Aaron foi o principal suspeito em relação à morte dessa menina, que não se sabe se foi assassinada. E ele, sendo o principal suspeito, foi inclusive esse o motivo que fez com que ele saísse daquela pequena cidade, acaba descredibilizando ou desacreditando ele como alguém que poderia ali na cidade resolver ou trazer as verdades sobre o crime que aconteceu no caso do Luke. E de fato a gente percebe que realmente a população o hostiliza muito, que são bastante duros com ele, mas mesmo de maneira informal, porque ele não tem ali, ele está ali como um amigo, ele não está ali como um policial. E mesmo dessa maneira informal, ele segue na busca por essa verdade. Mas o Aaron não está totalmente sozinho, porque ali na cidade, claro, há um policial à frente dessa investigação, e esse policial, que é o Greg Hacko, ele é interpretado pelo Keir O'Neill. Não é O'Neill, é O'Donnell. Ele é interpretado pelo Keir O'Donnell. Esse é um daqueles policiais novatos, com pouca experiência, que vai ali investigando, meio atrapalhado. Aparentemente a gente imagina que é alguém que está meio perdido, não sabe o que fazer. Só que esses policiais são aqueles que investigam aquelas coisas que o policial mais experiente, às vezes, ele está tão acostumado e acaba passando por cima daquela situação, quando o olhar daquela pessoa ávida por encontrar a verdade acaba mudando um pouquinho os rumos da história. E sim, quanto mais personagens vão aparecendo, quanto mais a história vai se desenvolvendo, mais nós somos levados a criar os nossos suspeitos, o nosso final. Aí a gente fica apontando para um, para outro, e isso é que torna o filme bastante interessante. E agora eu quero chamar a atenção, claro, para a montagem desse filme e também para o roteiro. É muito difícil fazer essa montagem, fazer esse trabalho de uma forma que isso não fique confuso e que nós consigamos acompanhar a linha de pensamento de quem criou a história. Não só isso, essa história, ela tem sim 2 vertentes. Ela tem um passado, o passado do Aaron, que é um passado que não foi bem resolvido, não se sabe exatamente o que aconteceu com a menina, se ela foi assassinada, se foi suicídio, e de certa forma ele foi o principal suspeito, e a questão do presente do Aaron, que foi a morte do seu amigo, de um de seus melhores amigos, e que está fazendo com que ele permaneça ali mais tempo na cidade, além do período que ele tinha se programado para esse funeral. E isso fica muito bem claro.
o roteiro foi muito bem escrito, principalmente se tratando de uma adaptação, porque a gente sabe que adaptar um livro não é algo tão simples. Mas o mais curioso que eu acho também é que o entrelaçamento desses dois momentos, do passado e do presente, a sensação que nós temos é que um vai solucionar o outro. Que talvez resolvendo aquela situação do passado, se tenha uma resolução também para aquela situação do presente. O Eric Bana está muito bem nesse personagem, porque ele está realmente demonstrando o drama pelo qual esse personagem está vivendo, e além disso, ele levanta uma dúvida que eu acho bem bacana, assim, na expressão dele, muitas vezes enquanto ele está ali investigando aquela questão do amigo, ele passa uma sensação de: será que eu estou aqui para resolver essa situação do crime do Luke, ou será que eu estou aqui para resolver o meu passado? Ele consegue transmitir isso e eu acho isso muito bacana no filme. Esse filme certamente vai te surpreender. Ele é dirigido pelo australiano Robert Connolly e o roteiro é da Christine Conrad. É bem interessante porque a gente tem um olhar feminino aí nessa história, né? Tanto na roteirista quanto a própria autora do livro. Curiosidades. Sim, uma curiosidade do filme que eu acho bem bacana é que a produtora Pacific Standard foi quem adquiriu os direitos cinematográficos sobre o livro The Dry, da Jane Harper. E essa produtora é de propriedade da lindíssima e queridíssima Reese Witherspoon. Então ela que trouxe essa história para nós. E agora, mais uma curiosidade, tem um segundo livro da Jane Harper chamado Força da Natureza, e esse livro traz também esse mesmo personagem, o Aaron Falk, como policial ali, investigador. Então esse livro também parece que já está sendo roteirizado. Então vamos nos preparar porque vai vir mais uma grande história. E por incrível que pareça, tem sim trilha sonora. Não, na verdade esse filme tem uma música muito legal de uma banda de rock alternativo dos anos 80. É uma banda australiana, estamos falando de um filme australiano, e é a banda The Church, e tem aquela música Under the Milky Way. Quem lembra dessa música? Uma música muito boa e entrou no momento certo no filme, bem bacana. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. Então já sabem, Amazon Prime, Segredos do Passado. Olha, tem muitos segredos, vocês vão gostar desse filme. Gostou, Cláudio? Gostei, sim. Sempre gosto, né? Então, filme bom é filme bom. Prepara aquela pipoquinha e ó, Segredos do Passado. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Queremos agradecer a cada um de vocês que ficou conosco até esse momento. E queremos pedir, claro, nós precisamos sim do seu like no nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhe o nosso conteúdo se você gosta. E para você que já está aqui, já é um sócio do Clube do Filme, muito obrigada! E agora